todos, nos encontramos novamente para dessa vez tratarmos da segunda unidade do nosso guia de estudos referente à disciplina Teoria do Conhecimento. Vimos na primeira unidade o pensamento cartesiano e a fundação da filosofia moderna baseada na confiança que tinha Descartes do uso da nossa razão como aquela que nos poderia permitir uma distinção clara entre os falsos conhecimentos ou as ilusões e aqueles conhecimentos que pudessem ser considerados realmente científicos. Hoje, com a nossa segunda aula, entramos numa segunda corrente de pensamento também em voga no século XVII, o século de Descartes, que é o empirismo. Enquanto Descartes baseava toda a sua confiança no conhecimento na faculdade da razão, independente da experiência como fundamento do conhecimento, o empirismo, pelo contrário, defende que a experiência é a base para todo conhecimento possível. Com David Hume, veremos o ceticismo empregado por ele em relação a essa base do conhecimento, embora ela seja a mais importante ou a única que nos permite fazer previsões dos eventos naturais com relação à experiência vivida. Como eu dizia, o empirismo de Hume é considerado um empirismo cético, justamente porque, embora ele aposte na experiência como a base de todo conhecimento possível, nós vamos apontar junto com ele um famoso problema, conhecido como problema de Hume, que nos mostrará que, apesar de contarmos com a experiência, ela não pode nos dar bases seguras para o princípio fundamental do método científico ou seu objetivo final, que é a possibilidade de previsão dos eventos naturais com base na experiência. Na unidade 2.1, nós discorremos sobre a diferença entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de Hume, mostrando que Hume se filia à corrente inaugurada na modernidade por Francis Bacon e que coloca o método indutivo aristotélico, na sua inspiração, como a base do conhecimento e do método que poderia nos dar o domínio total sobre os fenômenos da natureza. Segundo Hume, é importante que antes de desenvolvermos qualquer método em torno de qualquer ciência, devemos primeiro entender como funciona a natureza humana. Para Hume, sem o entendimento de como funcionam as nossas faculdades de conhecimento, nenhuma das outras ciências teria possibilidade de desenvolvimento, uma vez que todas elas significam um conhecimento que o ser humano constrói em torno da natureza e em torno de si mesmo. Na unidade 2.2, sobre a origem das ideias e sobre a conexão entre elas, Hume coloca uma distinção clássica que definirá todo o desenvolvimento de sua argumentação. Para o Hume, todas as percepções da nossa mente são divididas em dois tipos. Nós temos primeiro as impressões, que nos são dadas diretamente pelos objetos por meio dos nossos sentidos, as experiências reais que temos com eles a cada momento da nossa experiência, e temos também as ideias, que são resultantes dessas experiências, são produtos ou trabalho da nossa imaginação e do nosso entendimento, mas, segundo o Hume, há uma diferença de prioridade entre essas duas formas de percepções que temos na nossa mente. Para Hume, as experiências diretas que temos com os objetos ou com os sentimentos que de fato experimentamos apresentam uma nitidez e uma vivacidade muito maiores do que aquelas que nós temos quando recordamos ou quando produzimos no pensamento uma ideia referente a uma experiência já vivida. Segundo Hume, não há nada no pensamento ou nenhuma ideia que tenha a mesma intensidade de uma experiência real. Quando estamos em contato com um objeto ou quando experimentamos qualquer tipo de sentimento, sentimos muito mais forte, muito mais evidente, a intensidade desse sentimento ou dessa experiência direta, seja de dor, seja de prazer, seja de alegria, muito mais importante ou muito mais nítido do que aquele trabalho posterior que podemos fazer recordando ou imaginando qualquer uma dessas experiências. Essa vivacidade maior, das impressões sensíveis é um indício do que Hume já consegue estabelecer
que seja, no fim das contas, a derivação de todas as ideias de uma ou pelo menos alguma impressão sensível. Nenhuma ideia acontece em nossa mente ou não nascemos dotados de nenhuma ideia, como diria Descartes, em relação às ideias inatas, quando falamos, por exemplo, das provas da existência de Deus. Ideias puras ou ideias que estejam conosco desde nosso nascimento são para o Hume uma verdadeira ficção. Qualquer ideia que ocorra em nossa mente é resultante de uma impressão sensível, não há nenhuma ideia que possamos produzir de modo absolutamente puro, e elas são sempre derivadas das impressões sensíveis, essas sim, originárias e responsáveis por toda a diversidade de pensamentos que podemos ter a posteriori. Além de derivar todas as nossas ideias das impressões sensíveis, Hume nos assegura também que há apenas 3 modos possíveis de relacionarmos uma ideia a outra. Hume aponta os princípios da semelhança, o princípio da contiguidade e o princípio da causa e efeito como os únicos possíveis dos quais podemos nos servir para relacionar uma ideia a outra. O princípio de semelhança é fácil exemplificar. Hume mesmo aponta o exemplo de uma fotografia. Quando você vê uma imagem impressa no papel, essa imagem imediatamente remete à nossa imaginação para aquela pessoa ou aquela paisagem ou aquele objeto que está ali fotografado. A semelhança da imagem nos remete ao original, àquilo que serviu de modelo para a produção dessa fotografia. No caso da contiguidade, trata-se da sequência do anterior e do posterior a qualquer ponto do espaço que você define. Se digo, por exemplo, que no hotel tal existe o quarto número 43, imediatamente eu localizo pela minha mente essa posição, porque sei que o quarto 43 é posterior ao 42 e anterior ao 44. Exemplos de contiguidade em relação a endereços ou a posições geográficas, por exemplo, são decisivas na produção de certos conhecimentos científicos. Mas Hume destaca, de fato, o terceiro desses princípios, o princípio da causa e do efeito, como aquele que move toda a nossa expectativa com relação aos eventos futuros e também aquele que justifica a pretensão do nosso conhecimento científico de prever ou de adiantar fenômenos ou acontecimentos com base na experiência que temos da sucessão entre eles. Na seção 2.3, o Hume destaca o princípio da causalidade e aponta a natureza do problema que o tornou famoso e que traz esse assunto aqui ao nosso curso. As relações entre as ideias, nas ciências puras, por exemplo, como a matemática, trata-se do fundamento de raciocínios que não dependem da experiência. Que 2 mais 2 sejam 4, ou que o quadrado da hipotenusa seja igual ao quadrado da soma dos quadrados dos catetos, é um conhecimento que podemos adquirir pelo livre exercício do raciocínio e da imaginação. Quando se trata de conhecimento dessa natureza, chamamos de a priori, justamente porque a experiência não é decisiva para a produção desse tipo de ciência. Quando falamos da matemática e da geometria, por exemplo, estamos falando de relações entre ideias. E, nesse caso, o princípio fundamental é o princípio de não contradição, norteador da lógica aristotélica, da lógica tradicional. Basta que evitemos cair em contradição ou, caso ela aconteça, o nosso próprio raciocínio poderá perceber a incoerência de um pensamento e, desse modo, nós não dependemos da experiência para desenvolver operações aritméticas, por exemplo, cálculos e descrição das figuras ou definições das figuras geométricas. Quanto a esse tipo de ciência, Hume não vê nenhum problema. Que 2 mais 2 sejam 4 é garantido pelo princípio da não contradição e uma afirmação diferente seria imediatamente identificada como impossível ou como incoerente. Mas, na verdade, o que o Hume quer destacar são os outros tipos de conhecimento, as outras ciências que se baseiam em questões de fato e não apenas em relacionamento entre ideias. Quando falamos de questões de fato, estamos falando de todas as ciências chamadas experimentais, todas aquelas que dependem da observação dos fenômenos para a construção das teorias e também para a previsão do comportamento da natureza. O problema se instala aqui justamente porque, quando se tratam de questões de fato, segundo Hume, o princípio da não contradição já não é mais suficiente, como é no caso da matemática.
Se uma ciência diz, por exemplo, que o Sol sempre nasceu até hoje e que amanhã ele deverá nascer de novo, aí está o grande problema, segundo Hume. Como lembramos quando estudamos Descartes, para o pensamento racionalista cartesiano, um conhecimento seria considerado seguro, certo e verdadeiro desde que se aparecesse claro e distinto à nossa mente, desde que não pudéssemos confundi-lo com qualquer outra noção, e a clareza e a distinção de um pensamento seria para o Descartes a garantia, da verdade dele. Se pudermos conceber em nossa mente uma ideia que se apresente, de modo distinto, sem confusão alguma, provavelmente essa ideia será verdadeira. Hume está claramente discutindo com Descartes quando afirma, por exemplo, que se eu afirmar que o Sol não vai nascer amanhã, essa proposição não atenta contra o critério cartesiano da clareza e da distinção. A nossa imaginação pode claramente conceber a ideia de o Sol não aparecer amanhã e, segundo Descartes, isso não seria um problema com relação à verdade dessa ideia. Hume está se apropriando exatamente desse critério de clareza e da distinção, de podermos conceber uma ideia, para dizer, por exemplo, que a possibilidade de o Sol não nascer amanhã não traz dificuldade alguma para a nossa imaginação. Podemos conceber essa ideia. Se eu disser, por exemplo, que amanhã a água não terá mais a propriedade de saciar a sede, eu posso conceber essa ideia com toda a clareza, com toda a distinção que o Descartes exigia para um conhecimento verdadeiro. O que o Hume está tentando nos mostrar aqui é que, independente da certeza da matemática, quando tratamos de questões de fato, de ciências empíricas, o contrário de um fato corriqueiro ou habitual sempre pode acontecer na medida em que nossa mente pode conceber essa possibilidade. Digamos, então, que o fato de o Sol ter nascido até hoje é uma garantia de que o Sol vai nascer amanhã, Hume perguntaria, por quê? Por que o fato de o Sol ter nascido até hoje garante que o Sol vai nascer também amanhã? O problema se coloca em toda a sua extensão, porque, segundo Hume, todas essas ciências, baseadas em questões de fato, estão ligadas ao princípio apontado como o princípio da causa e do efeito. Nós esperamos os mesmos efeitos de fatos semelhantes, que entendemos como causa, porque temos a experiência passada em relação a esses fenômenos, e a experiência parece ser de uma autoridade tal que nos permite prever, por exemplo, que amanhã a água continuará tendo a propriedade de saciar a sede. Esse princípio da causa e do efeito é colocado como grande problema, como centro do problema, o famoso problema da causalidade, por dois aspectos. Primeiro, Hume argumenta e tenta nos mostrar que a nossa razão, aquela faculdade que o Descartes destacou como plenamente confiável, não tem o poder ou não tem de onde tirar um raciocínio ou um argumento que nos garanta que aquilo que nós experimentamos no passado continuará acontecendo tal e qual no futuro. A nossa razão pode, no máximo, encontrar uma conexão passada entre esses fenômenos e elaborar uma possível previsão. Mas, Hume pergunta, que argumento ou que raciocínio pode me garantir que amanhã o Sol nascerá como tem sido no passado até agora? Hume desautoriza completamente a razão de nos dar esse tipo de garantia e aponta com certeza que o conhecimento que temos dessa relação entre causa e efeito é totalmente derivado da experiência. É a experiência que nos mostrou no passado a sucessão de um fenômeno pelo outro, um que nós entendemos primeiramente como causa e aquele seguinte que nós entendemos ser o efeito do primeiro. Na medida em que essas experiências se repetem, nós vamos adquirindo uma confiança, uma garantia, entre aspas, de que da próxima vez que experimentarmos o primeiro fenômeno, o segundo aparecerá infalivelmente como seu efeito. Todas as vezes que vimos o fogo, por exemplo, também entendemos a presença do calor como um efeito da presença do fogo. Nós temos, então, pela experiência, o conhecimento dessa sucessão ou dessa conexão entre fenômenos, e é só ela que nos dá qualquer conhecimento em relação à lei da causa e do efeito. Hume cogita, por exemplo, a possibilidade de um ser dotado de todas as nossas faculdades. Pensem em Adão, por exemplo, no instante em que foi criado, e se ele chegasse diante de um lago ou diante de um rio e visse a água, Hume nos pergunta, só de olhar para ela, Adão poderia perceber
ou poderia concluir que a água teria a propriedade de afogá-lo, por exemplo, se ele caísse lá dentro. Se nós dessemos a esse mesmo sujeito um tempo para adquirir experiência, para repetir, né, o seu contato com a água, só depois dessa experiência prévia ele poderia então adiantar a propriedade da água de matar a sede, por exemplo, ou de interromper sua respiração se ele ficasse submerso nela. Sem a experiência, nós não teríamos nenhuma noção dessa relação entre as causas e os efeitos. A razão, por sua vez, diferentemente do que dizia Descartes, ela não tem de onde tirar qualquer garantia ou qualquer argumento que nos garanta que amanhã o mundo continuará funcionando como funcionou até hoje. O grande problema se coloca aí. Se é a experiência que nos dá todo o conhecimento que temos das causas e dos efeitos, Hume pergunta, por que nós dizemos que a experiência passada nos projeta ou nos adianta o comportamento futuro da natureza ou do mundo? Que até aqui tenha funcionado assim, a experiência pode atestar. Mas que amanhã continuará sendo como sempre foi, a experiência não tem alcance ao futuro, né, ao que ainda não aconteceu. Não há nada que impeça o mundo de amanhã ou depois perder todas essas conexões ou invertê-las, e a experiência, por mais que seja rica, por mais que seja importante, que seja o princípio do nosso conhecimento, não pode nos adiantar que o mundo não mudará ou que os fenômenos continuarão se sucedendo como foi até aqui. Desse modo, se nem a razão pode nos dar essa garantia e a experiência não pode se estender ao futuro, estabelece-se o grande problema. Como a ciência pode fazer previsões? Por mais que se repita um experimento, por mais que se tirem conclusões regulares, né, de uma repetição desse experimento, não há nenhuma garantia de que na próxima vez que esses eventos forem testados, as consequências ou os efeitos sejam completamente inusitados. É possível, então, logicamente falando, que o Sol não nasça amanhã e que o fato de ele ter nascido até hoje não é garantia alguma para o fato de ele ter que nascer amanhã. Instala-se, então, o grande problema. Se levarmos Hume às últimas consequências do seu raciocínio, o problema é tão importante justamente porque o maior compromisso da ciência, né, ou o maior objetivo da pesquisa científica, fica completamente suspenso na dúvida. E se amanhã, ou se daqui a um minuto, digamos, tudo mudar e a experiência que nós tivemos até agora não servir de base para o que podemos prever num segundo sequer daqui em diante? Se a experiência não nos garante a repetição do passado no futuro e nem a razão pode nos dar garantia alguma, o que fazer então com a nossa ciência? Como podemos ter certeza de que as previsões científicas realmente funcionam? Colocado o problema, né, Hume pergunta que princípio é esse, né, quando coloca a questão da causalidade, o que é que nos leva, no fim das contas, a esperar os mesmos efeitos das mesmas causas, segundo o testemunho da experiência. Ela mesma, a experiência, não se pode projetar para o amanhã ou para o futuro. Tudo que ela nos diz, toda a autoridade dela diz respeito ao passado e a esse instante presente. A nossa razão, por sua vez, também não pode dar nenhuma garantia de regularidade ou de permanência dessa sequência entre os eventos. Mas Hume não nega o fato de que nós procedemos assim. Quando estamos diante de um copo d'água, por exemplo, nós nos adiantamos e achamos que temos todo o direito de garantir que o fato de até então a água ter saciado a sede é uma garantia de que eu posso tomar aquela água, que a minha sede também vai passar. Hume se pergunta qual é o princípio desse nosso procedimento. Por que nós usamos a experiência passada e achamos que ela está nos dizendo o que o futuro será? Todo esse problema colocado, nem a experiência nem a razão pode nos dar esse princípio de garantia com relação ao futuro, mas Hume aponta qual é o princípio que nos faz proceder assim. Para ele, é o hábito ou é o costume que nos leva a desenvolver essa expectativa de que os fenômenos continuarão se sucedendo como sempre foram. Quando falei, por exemplo, daquele exemplo do Adão, uma vez que ele tivesse se habituado, ou uma vez que ele já tivesse conquistado algum convívio com a água, por exemplo, aí sim ele passaria a desenvolver a mesma expectativa de que estamos falando.
Quando tivesse sede, ele se aproximaria da água, plenamente convicto de que a água tem esse poder de lhe saciar a sede. O Hume não está desautorizando, né, a nossa experiência, não está jogando no lixo, né, o poder que ela tem ou a importância que ela tem, mas ele está destacando que não é nem ela e nem a nossa razão que nos dão essa perspectiva de futuro. É apenas um hábito ou o costume, aquilo que nos acostumou, digamos assim, ou nos familiarizou, né, com uma certa sequência de eventos que desenvolve em nós, psicologicamente falando, essa expectativa de que as coisas continuarão sendo como sempre foram. A diferença é que, independente da razão ou independente da experiência, né, esse princípio não traz nenhuma garantia lógica e também não traz nenhuma possibilidade de garantia pela experiência. Esse hábito ou essa expectativa que desenvolvemos nos dão essa tranquilidade em relação à sucessão dos fatos, mas essa expectativa tem um caráter meramente psicológico. Não há garantia lógica pela via da razão e nem o contexto da experiência passada, por maior que ela seja, podem nos garantir que o futuro se assemelhará ao passado. Existe, de fato, essa expectativa, ela não é uma ilusão qualquer, né, mas o hábito, diz o Hume, é o grande guia da vida humana. Graças a ele é que nós organizamos nossa vida, projetamos nossas ações e as realizamos com vistas a uma vida normal, uma vida comum. Se não fosse o hábito, nós não poderíamos ter qualquer segurança em relação a qualquer coisa e a vida mesma se tornaria impossível. O hábito não é um princípio desqualificado, pelo contrário, o problema é que ele diz respeito a essa coleção de experiências passadas e ele está longe de ser um princípio que garanta que o futuro se assemelhará ao passado. Uma vez colocado o problema de Hume, né, a extensão desse problema e a gravidade dele, pois se o levamos em consideração todo o princípio científico da previsão dos fatos com relação às experiências passadas fica comprometido, né, cairíamos numa incerteza completa, né, uma incerteza total, e dessa forma, quando pensamos que podemos adiantar os fatos futuros, estaríamos mais iludidos do que aquele sujeito cartesiano confiando plenamente nos sentidos antes do exercício da dúvida, como vimos na nossa primeira aula. Como vimos, Hume está em diálogo direto com Descartes e está colocando a sua posição contrária à razão como aquela que poderia nos guiar na construção de um edifício científico certo e seguro. O hábito, né, que nós temos da sucessão dos eventos e que nos projeta uma imagem do futuro semelhante ao passado, não é de natureza racional. Ele é apenas resultante psicológico dessa coleção de experiência que nós fazemos ao longo do tempo ou ao longo da nossa vida. Na unidade 2.5, falamos da noção de crença e a existência dos objetos e da própria subjetividade, né, do próprio eu, e a diferença em relação às previsões que nós fazemos baseadas no hábito, das fantasias que a nossa imaginação pode criar a qualquer momento, parece que não ter nenhuma decisão, digamos assim, à primeira vista. Se o futuro pode ser completamente diferente do passado, se o hábito não garante que o futuro será igual, né, se a nossa experiência também não, nem a nossa razão, o que é que diferencia a nossa expectativa com relação a algo que já experimentamos daquelas invenções completamente fantasiosas da nossa imaginação? Podemos pensar, por exemplo, na diferença entre um relato histórico, de eventos realmente acontecidos, e de construções fictícias da nossa imaginação, como um romance ou uma poesia, por exemplo. Por que nós entendemos que o primeiro merece crédito, um relato dos fatos acontecidos na história, e sabemos quando lemos um romance ou quando lemos uma ficção, que por mais que ela tenha lógica, por mais que os eventos ali sejam concatenados segundo uma certa coerência, ainda assim sabemos que um romance não é uma história verdadeira, né, ou que uma ficção científica também não é. Qual a diferença entre o relato histórico e essas ficções? A diferença, segundo o Hume, é que a própria experiência, né, o hábito desenvolvido graças a ela, desenvolve em nós uma crença. Né, e essa crença acompanha certos relatos como verídicos, né, ou como verificáveis, digamos assim, e por mais que gostemos de uma fantasia escrita, de um romance ou coisa parecida, ainda assim nós sabemos o tempo todo que não se trata de eventos reais. O que acontece
é que nos primeiros casos dos relatos verídicos ou históricos, a nossa crença, ou seja, um sentimento que nós possuímos, acompanha, né, os relatos considerados verdadeiros e, ao mesmo tempo que entendemos um romance, ele não é acompanhado desse sentimento de crença. Percebam aqui a diferença. Colocando o Hume em oposição ao Descartes, novamente nós entendemos que aquilo que nos leva a dar crédito a uma possível narrativa de fatos não é nenhum princípio resultante da nossa razão. A crença que acompanha um relato histórico, uma história verídica, e que não acompanha um relato fictício, é nada mais que um sentimento, ou seja, é de natureza completamente oposta ao raciocínio lógico ou aos princípios de argumentação racionais. Toda a nossa expectativa em relação ao futuro, então, explica-se porque cremos que aquilo que aconteceu até hoje continuará acontecendo amanhã. O hábito nos dá essa familiaridade com a sucessão dos eventos e então, com relação ao futuro, nós passamos a crer apenas que a água continuará saciando a sede ou que o fogo será acompanhado do calor, por exemplo. Não há nenhuma garantia de outra natureza, nem a experiência de fato e nem a razão podem nos dar nenhuma passagem segura do passado para o futuro. Quando o Hume reduz a esse sentimento da crença o fundamento da nossa expectativa, ele está criando esse ceticismo que dá título à segunda unidade, e ao mesmo tempo em que reconhece que a experiência é a base de todo o nosso conhecimento possível. Hume é um empirista, inegavelmente, na medida em que reconhece que é a experiência que nos dá o conhecimento da conexão entre as causas e os efeitos. No entanto, é um cético porque nem a experiência pode nos garantir que as coisas continuarão assim. Ela só diz respeito ao passado e ao presente. A razão também não tem de onde tirar uma garantia lógica de que o mundo não mudará completamente amanhã. E tudo que nós temos é esse hábito criado pela experiência e a crença, ou seja, um sentimento absolutamente irracional que nos garante, ou pelo menos nos sugere, que o mundo amanhã continuará funcionando como foi até aqui. Nesse sentido, a nossa unidade 2.5, baseada na descrição que o Hume faz desse princípio fundamental da nossa expectativa em relação ao futuro, né, a crença, também coloca o mesmo problema em relação não apenas ao nosso conhecimento dos objetos, às percepções que temos deles, mas ao estatuto mesmo da existência ontológica, digamos, tanto das coisas fora da nossa percepção, quanto da nossa própria subjetividade como aquela que deveria, pelo menos segundo Descartes e segundo os racionalistas, existir previamente como uma substância autônoma que só depois entraria em contato com as coisas e delas teria conhecimento. O que o Hume quer é levar às últimas consequências a tese colocada na subunidade 2.1. Todo o conteúdo da nossa mente são percepções. Ali ele as dividiu entre impressões sensíveis, o contato direto que temos com as coisas, ou, de outro lado, as ideias, os pensamentos que podem reproduzir na recordação ou pela imaginação um objeto do qual já tivemos algum conhecimento. Como dizemos que a percepção é todo o conteúdo da nossa mente, Hume está colocando um problema que aqui alcança sua plena extensão. Se tudo que temos é percepção, como podemos dizer que do fato de termos a percepção de uma coisa, podemos garantir a existência dessa coisa fora de nós? Hume é muito próximo do pensamento de um filósofo conhecidíssimo no século XVII, chamado Berkeley. Berkeley era um bispo anglicano, um cristão por sinal, que defendia a tese de que, baseado nas qualidades de Deus que o próprio Descartes detectou, né, como uma ideia inata na mente, Deus como um ser absolutamente poderoso, um ser absolutamente sábio e absolutamente justo, se partirmos da própria definição da ideia que temos de Deus, teríamos que reconhecer, segundo Berkeley, que Deus não precisaria de fato ter construído as coisas para que nós pudéssemos percebê-las. Não precisaria haver uma natureza com árvores, pedras, água, animais fora de nós para termos a percepção dessas coisas. Com a sua absoluta sabedoria, bastaria que Deus criasse uma mente pensante, ou uma mente que tivesse percepções, independente da existência das coisas percebidas, e de qualquer forma o resultado final seria o mesmo.
teríamos a percepção de um mundo, teríamos a percepção das coisas, e Deus não seria um Deus enganador, como Descartes sugeriu, nem um gênio maligno, mas isso mostraria exatamente a grande potência que ele tem, uma vez que, no fim das contas, teríamos as mesmas percepções que temos, independente da existência das coisas. Seria um trabalho dispendioso e um trabalho inútil construir de fato o mundo material para que nossa mente pudesse ter acesso a ela como conteúdo das nossas percepções. Se existisse apenas nossa mente percebendo, teríamos um resultado final absolutamente idêntico, e a sabedoria e a plena potência de Deus estariam para lá de confirmadas, em vez de se tratar de um Deus enganador, como disse Descartes. A existência das coisas não é decisiva para o fato de termos percepções. E o fato de termos percepções não é garantia de que as coisas estão de fato fora de nós para serem percebidas. Tudo que temos são percepções, diz o Hume, e a nossa imaginação é levada por essa crença a entender que uma vez que temos a percepção de uma pedra, por exemplo, essa pedra tem que estar fora de nós e diante de nós para ser percebida. Hume está argumentando, no fim das contas, é que não faria a menor diferença. E o fato de termos a percepção da pedra não é garantia da existência contínua da pedra fora de nós para ser percebida. Nós podemos, por exemplo, diz o Hume, fechar os olhos por alguns segundos e voltar a abri-los depois de um tempo, e teremos a percepção das mesmas coisas que estavam ali antes de fecharmos os olhos. O que acontece, segundo Hume, é que nós não temos, de fato, duas percepções diferentes. Na verdade, da mesma coisa, quer dizer. Na verdade, nós temos duas percepções seguidas por um intervalo em que fechamos os olhos, e enquanto estamos com os olhos fechados, é a nossa imaginação que preenche o espaço entre as duas percepções. Nós somos levados por ela a entender que aquela coisa que estava ali antes de fecharmos os olhos permaneceu ali e continua ali no momento em que abrimos novamente os olhos. Mas, de fato, segundo o Hume, o que temos são percepções diferentes que parecem sugerir que a coisa está lá em dois momentos distintos para podermos percebê-la abrindo e fechando os olhos sucessivamente. O fato de termos as percepções, como eu disse, não garante a existência das coisas e, por outro lado, não garante também a existência dessa própria subjetividade. Aquela substância pensante que o Descartes define, como sendo o nosso entendimento, a nossa capacidade de conhecer as coisas para o Descartes, é uma prova de que somos dotados de uma alma imortal. Nós somos uma substância pensante, uma mente pensante, imaterial, indivisível, e também somos um corpo extenso, material, divisível, e precisamos pensar a junção entre essas duas realidades em nós mesmos. No caso do Hume, o que ele está dizendo é que a percepção é tudo que povoa a nossa mente, mas, por outro lado, não há como detectar uma existência de nós mesmos como substâncias pensantes para aí sim podermos ter impressões ou percepções das coisas. Nós sabemos de nós mesmos na medida em que as percepções se sucedem em nossa consciência. Quando pensamos, por exemplo, na mente como o lugar das ideias, o Hume está dizendo que é um erro. Também Nietzsche vai dizer que se trata apenas de uma confusão lógica. Nós não temos acesso à nossa subjetividade, como pode parecer que somos, previamente às existências das coisas fora de nós e às percepções delas. Portanto, tudo que existe são percepções. Um eu prévio para perceber é uma ilusão. Nós temos essa ideia graças à nossa imaginação, mas, segundo o Hume, nossa mente é como uma espécie de teatro. Ali as percepções passam umas às outras, se sucedem umas às outras, mas não há onde detectarmos a existência desse eu, dessa subjetividade ou dessa identidade própria que pudesse ser dotada da faculdade de conhecer as coisas antes de estar em contato com as percepções. Nem as coisas fora de nós, nem nós mesmos somos de fato objetos de conhecimento, não sabemos e nem podemos provar a existência de nada além das percepções que nos ocorrem. Quando chegarmos à terceira unidade e falarmos do pensamento kantiano, vamos entender que a noção que o Kant tem do eu penso, é diretamente herdeira dessa concepção que o Hume está colocando aqui. O eu não sabe de si como uma alma imortal, imaterial. O eu não sabe de si como uma substância pensante. O eu
conclui-se, né, por si mesmo, diz que ele existe na medida apenas em que acompanha uma sucessão de percepções. De fato, o que nossa experiência nos dá é apenas a percepção, ou são apenas as percepções sucessivamente. O eu que percebe ou a coisa percebida não passam de ilusões. Chegamos então à nossa unidade 2.6 e para falarmos dessa última, né, noção que o Hume coloca, a relação entre a crença e a probabilidade, precisamos recuperar o raciocínio que o Hume tem em relação à noção de causa e efeito, ao hábito e à crença resultante, né, da familiaridade com a sucessão entre os eventos. Como o Hume nos disse, só conhecemos a relação de causa e efeito pela experiência, não é a razão que nos dá a lei da causalidade, ela é resultante da experiência vivida. Por outro lado, a experiência só pode nos dizer o que já aconteceu ou o que está acontecendo, ela não pode nos dizer como o mundo vai se comportar amanhã, e a razão também não pode nos dar nenhuma garantia de regularidade na sucessão entre os eventos. Percebemos também, né, estudamos com o Hume, que o hábito desenvolve em nós uma crença. O fato de certos eventos terem se sucedido no passado nos levam a crer, graças ao hábito e ao costume, que as coisas continuarão se sucedendo, tal como vimos na experiência. Por fim, quando se coloca o alcance do problema da causalidade em voga, entendemos que toda a previsão que fazemos em relação aos fenômenos da natureza não passam de uma aposta, né, baseados nessa crença que temos, graças ao hábito, de que o mundo continuará funcionando como sempre funcionou. Se é a crença o princípio dessa nossa expectativa, lembramos agora há pouco, ela é um princípio absolutamente irracional, não há garantia lógica alguma, por exemplo, de que o sol vai nascer amanhã. Por mais que a gente creia que isso vai acontecer, é apenas um sentimento, uma expectativa meramente psicológica. Entendido esse problema e toda a extensão dele, como eu coloquei agora há pouco, é a previsibilidade dos eventos que está em jogo. É o objetivo maior da ciência, né, de adiantar o funcionamento da natureza, que está sendo problematizado. Essa crença que nós possuímos não nos dá garantia de fato em relação a nada. O sol pode muito bem não nascer amanhã. O que o Hume quer dizer, então, é que se formos pensar no futuro em relação ao sol, por exemplo, o que temos logicamente falando é uma possibilidade de 50% de o sol voltar a nascer amanhã e outra possibilidade de 50% de o sol não nascer mais. Se olharmos para o futuro, temos que entender que a nossa imaginação pode conceber, como Descartes exigia, com clareza e com distinção, as duas possibilidades. A verdade mesma é que o sol pode nascer amanhã e pode não nascer amanhã. Então, uma vez que nós não temos essa garantia certa e segura, nós passamos, e nosso procedimento científico também, a falar em probabilidade. Probabilidade é entendida como uma chance maior ou menor de um fenômeno acontecer. E quando falamos que amanhã é mais provável que o sol nasça e menos provável que ele não nasça, nós estamos fazendo isso apenas porque reconhecemos que não há garantia, como o Hume acabou de nos dizer, e reconhecendo que talvez o fato de o sol ter nascido até hoje aumenta as chances de o sol nascer amanhã também. Mas o que o Hume diz é que a gente inevitavelmente transfere para o futuro os eventos que assistimos na experiência, mas fazemos isso na mesma proporção em que a experiência nos mostrou essa sucessão. Como o sol sempre nasceu, mesmo em dias nublados a gente sabe ou percebe que ele está por ali, por trás das nuvens, como não houve esse dia até hoje em que o sol desapareceu, nós somos levados pela crença a engendrar essa previsão. Pelo menos, reconhecendo a autenticidade do problema de Hume, nós tendemos a dizer que há uma probabilidade maior de o Sol voltar a nascer, porque tem sido assim até hoje. Hume divide as probabilidades em dois tipos, as probabilidades de chances e as probabilidades de causa. Quando ele fala em probabilidades de chances, ele coloca em cena a noção de acaso. E usa o exemplo, por exemplo, de um dado. Quando você joga um dado que tem 6 faces na mesa, por exemplo, a probabilidade de dar qualquer uma dessas faces é igual. Se você coloca 2 números apenas em todas as faces, 4 vezes um número e 2 números o outro, a chance desse número repetido 4 vezes sair
é maior do que aquele que está ali duas vezes. Falamos em probabilidade quando colocamos o acaso em cena e entendemos que, uma vez que não temos nenhuma determinação prévia para um ou para outro lado, as chances são iguais e é o acaso que decide. Quando o Hume fala em probabilidade de causas, ele fala, por exemplo, da possibilidade de um determinado efeito ser movido ou ser provocado por uma causa diferente daquela que estamos acostumados. Podemos ter, por exemplo, como efeito perceptível algum sintoma semelhante ao da gripe, e quando pesquisarmos de fato, entendemos que não é gripe o caso, mas uma outra doença ou um outro problema no nosso corpo que leva aos mesmos efeitos. Mesmo assim, como esse efeito está muito tradicionalmente ligado à noção da gripe, nós, assim que o sentimos, apostamos numa probabilidade maior de estarmos gripados do que termos outra doença que provocasse o mesmo evento. Indiferente, da probabilidade ser de chance ou ser de causa, isso não abala, ou pelo menos não atinge, o cerne do problema de Hume. Ele permanece. Nenhuma ciência, nenhum raciocínio ou nenhum número de experiências colecionadas poderá jamais nos dar uma garantia de que as coisas continuarão acontecendo como foi no passado. Hume está aqui colocando esse problema fundamental para todo o procedimento científico e é independente do método utilizado. Podemos ver, ele é um empirista, mas nem por isso dá à experiência essa autoridade de projetar-se para o futuro e garantir a sucessão dos fenômenos. Por outro lado, o que ele está de fato criticando está para além de qualquer método científico proposto. Tanto o cartesiano quanto o método empírico do Francis Bacon, que lhe inspira para ser um empirista, nenhum dos dois é de fato o alvo. O alvo, na verdade, são as filosofias tradicionalmente conhecidas como metafísica. Esses discursos construídos com base na razão, que por vezes, ou quase sempre, desprezam o testemunho da experiência para garantir que há no mundo, baseados apenas em argumentos racionais, existe no mundo uma ordem, ou seja, há uma ordenação das coisas ou uma lei que rege toda a realidade e que a nossa razão teria acesso a ela pelo pensamento puro. Todas as filosofias anteriores, Descartes, por exemplo, Aristóteles, Platão, independente da orientação racional ou empirista, sempre foi um ponto comum a ideia de que o mundo se comporta segundo leis que são constantes e que podem ser previstas. O grande problema está justamente aqui. Segundo Hume, metafísica alguma, nem método científico algum pode trazer de qualquer lugar essa garantia que a ciência toma como certa para desempenhar as suas pesquisas e fazer suas previsões. Não há de onde tirar essa garantia, esse é o grande problema do Hume, e a solução que ele colocou para esse nosso procedimento é um sentimento, ou seja, o hábito ou o costume que temos com a sucessão dos fenômenos gera em nós essa crença, mas essa crença não passa de um sentir, uma maneira de sentir que não tem nenhum fundamento racional, é, portanto, toda a nossa expectativa em relação ao futuro baseada no que o Hume chama de instinto. Ou seja, é um instinto que nos dá alguma segurança ou alguma tranquilidade psicologicamente falando de que as coisas continuarão acontecendo como nós já conhecemos. E Hume não deixa de destacar, é bom que seja assim. Se precisássemos da nossa razão para suceder qualquer procedimento mental e decidirmos a sucessão dos eventos segundo um procedimento metódico, passo a passo como a nossa razão opera, nossa vida seria muito mais insegura. Se o ambiente em que estamos começasse, por exemplo, a pegar fogo, e se fôssemos depender da nossa razão para daí sim concluirmos as propriedades do fogo com as propriedades do nosso corpo, que o contato entre os dois nos geraria dor ou poderia nos extinguir enquanto um ser vivo, se fôssemos depender desse passo a passo do pensamento racional, nossa existência correria muito mais risco, muito mais perigo do que de fato é. Como contamos com os instintos, eles são muito mais confiáveis porque atuam automaticamente, reagem de modo imediato às situações de perigo, ao contrário da razão, que por ser lenta, insegura e falha, não nos daria jamais qualquer segurança com relação às ações que temos que desempenhar. O problema de Hume, a previsibilidade dos fenômenos permanece,
Por outro lado, o fato de sermos dotados desse instinto, baseado na nossa experiência, nos equipara, digamos assim, ou nos arma contra a própria possibilidade de as coisas amanhã ou depois, ou no próximo minuto, desenvolverem um tipo de relação completamente inusitado, completamente absurdo. Na verdade, absurdo não existe. Qualquer possibilidade é possibilidade, segundo Hume. Veremos na próxima aula como Kant herda esse problema e como ele desenvolve toda a sua filosofia inspirado nessa constatação que vimos com Hume de que as leis da natureza, de fato, no fim das contas, não passam de leis da nossa expectativa ou da nossa imaginação com relação ao mundo. É assunto da próxima aula e por aqui podemos encerrar a unidade 2. Agora vocês têm as atividades a serem desenvolvidas e com o recurso do guia, que vocês podem consultar, e dessa aula, eu creio que vocês estão habilitados para solucionar todas as questões. Bom trabalho e até a próxima aula.